Eu creio que nesses cultos, né, nessa sequência de cultos, é como se nós chegássemos no self-service e com um prato, e cada culto você serve alguma coisa. Cada culto que você veio, você teve o privilégio de servir algo. Só que quem te serviu foi o próprio Deus. É Ele que está com a conchinha ali e coloca no seu prato algo. Então, se você veio hoje, Deus tem algo para você. Ele quer te servir com algo. Ele quer colocar no seu prato, na sua vida, algo nessa noite. E quem não veio, não vai ter essa porção. Só pela internet. Mas aqui ao vivo e a cores não. É diferente. Então nós temos o privilégio de servir algo hoje do próprio Deus, aquilo que Ele tem para nós. E o tema dessa noite, ele é algo muito profundo e algo necessário. O tema dessa noite é: Deus tem promessas de cura para o corpo e para a alma. Amém? Você crê nisso? E isso é importante. Nós cremos num Deus que tem cura para o nosso corpo e para a nossa alma. E a gente, quando a gente vai olhar isso, uma pergunta passa pela cabeça de muitas pessoas: mas por que, pastor, acreditar nisso? Por que acreditar nessa frase? Por que acreditar nessa afirmação? E é muito claro que quando a gente é confrontado com uma frase dessa, rapidamente, com uma declaração dessa, a nossa mente começa a trabalhar. E um lado da nossa mente é como se abrissem duas janelas, e uma janela dessa é a da fé. E quando eu falo para alguém que Deus, Ele tem promessa de cura, essa pessoa, ela começa a falar: eu creio, amém, glória a Deus, eu acredito. Ela é movida pela fé e ela começa a declarar: eu creio que Deus tem poder para isso, eu creio que Deus é poderoso, eu creio que Ele é bom, Ele pode fazer isso. Então imediatamente esse lado da sua fidelidade, da sua fé, o seu espírito se move a fazer essas declarações. É quase que automático. Você começa a ver essa declaração e você começa a contemplar Deus e fala: Deus é bom, Ele pode, Ele faz. Mas isso não acontece de geral, porque também na mesma mente se abre uma janela. Essa janela que se declarava crendo naquilo que Deus faz, o lado da razão dela muitas vezes puxa para baixo, e ela começa a olhar para ela, e ela começa a dizer: pastor, você falou essa frase é bonita, essa frase é forte, mas só Deus e eu sabemos o que eu estou passando. Você não sabe. E o termômetro dela começa a baixar, e ela fala: não é fácil para mim, não está sendo fácil para mim. Eu já ouvi isso muitas vezes, mas até agora nada mudou. Então o ser humano, nós lidamos com isso. Por mais que algumas vezes, em algumas situações, a nossa fé ela está ativada, em algum outro momento nós podemos estar abalados, e aquilo não tem o mesmo efeito. As circunstâncias ao nosso redor nos puxam para baixo, nos fazem refletir de uma maneira muitas vezes racional e não espiritual, e a gente começa a olhar para os lados, para as circunstâncias. Pedro passou por isso. Pedro saiu do barco empolgado. Em algum momento ele olhou para as circunstâncias, ele olhou aonde ele estava e a situação que ele se encontrava. Ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. Talvez essa seja a realidade de alguém nessa noite, de poucos ou de muitos. Tomara Deus não seja de ninguém, mas
é um questionamento que sonda a nossa mente. Mas todo cristão, ele tem que se mover por algo, pela palavra de Deus. E na palavra de Deus, em 2 Coríntios 5,17, vai falar algo que vai dar base para nós nessa situação. Esse versículo vai alicerçar como devemos andar, o que devemos pensar. Porque no versículo de 2 Coríntios 5,17, deixa eu ver se eu notei certo aqui, gente. 2 Coríntios 5,17 diz assim: porque não andamos por fé, porque andamos por fé e não por vistas. Isso aqui está errado? O dedo do lado está errado. Deixa eu ver aqui, gente. Mas o versículo é esse. O versículo é pequeno. Eu sei que o versículo é esse porque ele é pequeno, mas ele é importante. Porque andamos por fé e não por vistas. 5,7. Ô gente, e está 5,7 aqui. Pior que está 5,7 aqui. Porque andamos por fé e não por vistas. Amém? Logo hoje eu digitei meu esboço aqui, não é possível. Então isso que deve estar movendo a nossa fé. Um versículo pequeno, mas ele vai ele vai transformar totalmente a nossa visão. Porque quando eu falo que eu não ando por vista, é porque dizendo que eu não olho as circunstâncias, eu ando por fé. E a fé está além daquilo que eu vejo. A fé está além daquilo que as pessoas falam para mim. A fé está além daquele exame, daquele resultado. A fé está além daquilo que me falaram. Nós andamos por fé, amém? Nós cremos naquilo que Deus pode fazer. E isso faz total diferença na nossa vida. Total diferença. Isso é uma base que a gente tem que estar alicerçado dentro dela, um versículo desse. Porque ele vai mostrar a direção para onde nós vamos. Se naquele momento o que nós vamos agir é com fé, ou nós vamos agir com aquilo que vemos. Nós cremos no Deus que cura o corpo, amém? Nós acabamos de falar essa frase, declarar, porque nós cremos que o nosso Deus, ele cura o corpo. E curar o corpo se trata de curar o nosso físico. Ele pode curar o nosso físico exterior de uma forma que nós podemos ver em alguma deficiência, mas ele pode curar internamente órgãos internos. Alguns de nós tivemos o privilégio de estar no congresso global. Nós estávamos em alguns irmãos da igreja, e naquele dia, nós, sem comentar um com o outro, assim, sem compartilhar um com o outro, mas o nosso foco era ver Deus curar alguém. Era ver Deus manifestar cura. E quando começou a oração, saiu um para cada lado, cada um em uma direção. E cada um teve a sua experiência naquele momento, para ver e para perceber que o mesmo Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua curando. Eu vi ele curando um homem que não estava conseguindo levantar o braço. Depois a pouco ele conseguiu rodar o braço. Eu vi uma menininha de 5, 6 anos que ela não mexia o dedo, e o dedo dela era imóvel. E o irmão orou uma vez, orou 2, 3, até que o dedo dela voltou ao movimento. Então eu vi aquilo ali. Então quando eu leio uma frase dessa, isso mexe comigo, porque eu creio nisso. E o que mais me incomoda, o que mais mexe comigo muitas vezes é como passar isso para as pessoas. Não só dizer uma frase, mas falar: realmente acontece isso.
Eu vi isso acontecer. Eu vi Deus curando o físico. Eu vi Deus curando o físico. Mas esse mesmo Deus que cura exteriormente, cura o físico, cura uma mão, um braço, uma coluna, Ele cura internamente também. E esse final de ano, um primo meu, conversando comigo, ele compartilhou do testemunho que ele teve, da cura que ele teve. E Deus agiu de uma maneira sobrenatural na vida dele, porque ele sentiu uma cólica no trabalho. Ele foi para o médico, chegaram, colocaram no hospital, olharam que ele tinha algumas pedras, deram morfina, alguma coisa para ele, fizeram alguns exames e mandaram ele para casa. Chegando na casa dele, ele com os exames na mão, ele com contato de uma médica, ele mandou o exame para a médica conhecida dele. Ele falou, ela ligou para ele perguntando como é que ele estava. Ele mandou os exames para ela, e ela olhou os exames. Daqui a pouco ela ligou para ele e falou assim: onde você está? Estou em casa. Em casa? E o médico te liberou? Não, liberou, mandou ir para casa. Ela falou assim: espera um pouquinho. Ligou para outro médico, especialista. O médico olhou os exames, e olhou os exames, ligou para ele e falou com ele assim: vai para o hospital agora. Vai para o hospital agora. Um rim seu está com tanto, quase parando, e o outro está trabalhando debilitado. Então ele estava praticamente para perder um rim. Mandou ele para o hospital. Ele foi para o hospital, fizeram alguns exames dele, e ele fez alguns exames, e ele foi no médico. O médico falou: você tem que fazer uma cirurgia. Vai no plano de saúde lá para você fazer o encaminhamento para fazer a cirurgia e tal. Ele chegou onde buscar para pegar os exames. Não deram o exame dele, falou que era daqui 3 meses. Ele ligou para a médica. A médica falou com ele assim: faz o seguinte, chega lá e fala: se daqui 3 meses você garantir que eu estou vivo, eu volto aqui. Passou um pouquinho, chamaram a ele. Como ele falou isso, a médica lá dentro escutou, chamou ele, olhou os exames e encaminhou ele. Nesse percurso desses exames, numa terça-feira, ele trabalha de uma cidade para outra. Numa terça-feira, se eu não estou enganado, que ele me contou, ele estava indo de carro, e no meio do caminho ele falou assim: acho que eu vou na igreja. Virou o carro, entrou na igreja, com a cabeça a mil, pensando um monte de coisa. No final do culto, o pastor faz um apelo, começa a orar para as pessoas, assim, numa fila. E quando o pastor ora com ele, vai orando com ele, fala assim: está acontecendo alguma coisa diferente que eu nunca vi aqui. Está acontecendo alguma coisa que desse jeito assim eu nunca vi, assim, eu nunca percebi isso. E ele conta que o pastor ia orando, orava para as pessoas, olhava para ele, orava mais uma, olhava para ele. Resumindo, a situação que ele estava, eu não vou entrar em detalhes, é pior em detalhes, mas depois desse dia, depois dessa oração, ele foi fazer os remédios, os exames de novo, e não tinha mais nada. Sabe o que é ter mais nada? É você ter um negócio crítico, tudo contra, e depois que Deus manifesta o poder dele, esse Deus que cura o nosso interior, que cura o exterior, que restaura, vê que está tudo ali, não tem nada. E aí um médico passa para o outro, manda o WhatsApp para o outro, o exame para o outro, fala assim: não tem explicação não. Não tem explicação para medicina, né? Mas para ele sabia qual era a explicação. Então é esse Deus que nós cremos. É esse Deus que nos move a adorar Ele, a buscar Ele, a ir na igreja, né? De uma semana dessa, 1 dia, 2 dias, 3 dias, porque Ele é merecedor do nosso sacrifício, porque Ele fez o maior sacrifício na cruz por nós.
E Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem para mim e para você. Ele é fiel, e Ele cumpre. E talvez em alguns momentos da nossa vida a gente começa a fechar dentro de uma bolha, a olhar ao nosso redor e achar: Deus não pode fazer. Deus fazia. Mas quando os nossos olhos se abrem, nós vamos perceber que Deus está fazendo muito mais do que a gente imagina. Deus está operando muito mais intensamente do que a gente possa imaginar. Ele continua fazendo, Ele continua operando. E esse mesmo Deus que Ele cuida, que Ele opera no nosso físico, exteriormente, interiormente, Ele também cura a nossa alma, amém? É importante a gente saber isso, porque hoje o que mais acontece são as almas doentes. A alma é o que o homem é a sua personalidade, o seu ego, e o mundo, os seus pensamentos, sentimentos, decisões. Isso é a alma. Então, se a gente for olhar para a alma e a gente olhar ao nosso redor, a gente vai perceber que o número de pessoas que precisam de uma cura física, exterior e interior, está menor daquelas que precisam da cura da alma. É assim, é desproporcional. Hoje, se eu olhar para uma pessoa que precisa de uma cura de uma alma, você não vai olhar para uma pessoa de 40, 50, não tem idade mais. Você vai olhar para uma criança, para um adolescente que já está precisando de curar a alma dele. A alma dele pequena, já está ferida, já está doente. Fala: Deus, como é que pode? Isso acontece, isso é real. E nós precisamos entender que Deus cura a alma, amém? Ele cura nossos sentimentos, Ele cura as nossas emoções, Ele trata isso. Ah, pastor, mas eu estou indo no psicólogo, amém, beleza. Estou no psiquiatra, amém. Mas não deixe de consultar a Deus. Talvez o resíduo que o psicólogo não conseguiu encontrar, o resíduo que algum analista não conseguiu encontrar, o Espírito Santo encontra, e Ele trata isso. Talvez você pense que vai anular, não vai anular não, Deus vai completar. Deus completa. Nós não somos daqueles que falam: não procure médico, não procure psiquiatra, não procure isso, louco, se você está louco, então você não é de Deus. Não, procure, mas não deixe Deus, não deixe de crer que Ele pode curar a sua alma, e que Ele cura. E quando Ele curar a sua alma, o medicamento que o médico te receitou, você vai usar ele pouco tempo, não vai ser para toda a vida, porque quando Ele manifestar a cura na sua alma, você vai ser totalmente sarado. Deus faz isso. E a nossa alma, ela pode ser dividida, né, em 3 partes. E olha como é interessante. É a mente, aquilo que nós pensamos, os nossos pensamentos, o raciocínio, a memória, está relacionado com a alma. A nossa vontade, quantas coisas nós queremos, né, desejamos, quantas coisas nós escolhemos. E quando as pessoas estão com a alma doente, porque não alcançaram aquilo que desejavam, porque não realizou aquilo que queria, que desejava, hoje tem uma alma doente. As nossas emoções fazem parte da alma. Aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz tristeza, aquilo que nos leva a amar e aquilo que nos leva a odiar, está na alma. Então, quando nós falamos de alma, nós vamos entender que pessoas ao nosso redor estão muito mais doentes na alma do que no corpo. Algumas silenciosas, algumas falando, mas muitas doentes. Algumas procurando ajuda,
algumas se fechando. Nós cremos que Deus é um Deus que cura o corpo e a alma, amém? E quando nós pegamos isso, trazemos para a nossa vida como cristão, e nós precisamos ter essa frase alicerçada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus aqui nos impulsiona a crer. A palavra de Deus aqui nos impulsiona a chegar para uma pessoa e declarar que Deus faz isso. Porque muitas vezes as pessoas vão pensar que é a minha palavra, é o meu desejo. Não, é o que a Bíblia fala. É ela que me impulsiona a declarar isso. É ela que me impulsiona a fazer, quando o pastor colocou esse tema, a crer nesse tema. Porque Deus faz. Porque a Bíblia nos dá uma base para isso, amém? Ela vai nos alicerçar em Números 23, 19. Nós temos uma base para isso. Em Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então nós precisamos entender de quem nós estamos falando. E nós estamos falando desse Deus que não é homem para mentir, que não vai voltar atrás na palavra e na promessa que Ele tem para a sua vida. Se a promessa é dele, vai se cumprir, amém? Se é dele, vai se cumprir, porque a palavra a qual nós estamos baseando aqui, nós estamos alicerçando a nossa fé nessa noite, nesse momento, é que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele disse, Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele vai fazer, amém? Em Hebreus 10, 23, nós temos outro versículo para alicerçar a nossa fé. Mas nesse versículo, ele vai falar algo que nós devemos fazer. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então esse Deus que eu estou falando, você está ouvindo, o nosso papel, o meu papel é o que? É pegar essa palavra, é reter essa confissão e crer, é reter isso, é segurar. Então é muito interessante que as palavras da palavra de Deus, quando ela nos dá direção, e quando eu fui ver essa palavra, né, de reter isso, de segurar, então é uma coisa que eu tenho que ter, não é para você deixar, não, é para você reter, é para você ter essa convicção e essa esperança, que quem prometeu é fiel, quem prometeu vai cumprir. Então eu tenho que pegar isso. Eu não posso pegar essa confiança e depositar na mão de outro irmão, na mão de outro líder. Não, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que você crê, é você que tem que reter, é eu que tenho que segurar, porque é para mim. Então eu seguro aquela promessa, eu retenho a promessa, porque eu confio, porque Ele é fiel. E isso é uma ação de fé. Em Efésios 3:20, nós temos uma expectativa. Efésios 3:20, a palavra do Senhor diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Expectativa. Então nós ouvimos aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa, aquilo que nós devemos fazer, e nós precisamos gerar expectativas, porque esse versículo fala que Ele vai fazer abundantemente mais daquilo que você pensa. Se você tem visto Deus fazer algo bom na sua vida, e se você tem pedido algo,
creia que Ele pode fazer muito mais que você está pedindo. É isso que a palavra está falando. Abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E muitas vezes nós passamos sem perceber o poder que nosso Deus tem. É a palavra que está falando que Ele pode fazer isso comigo e com você. Ele pode fazer isso. Ele pode gerar em nós um novo tempo de realizações nele. Nós cremos que Ele pode realizar as promessas que Ele fez. Cremos na promessa que vem de Deus, do próprio Deus, amém? Cremos que Ele é poderoso, amém? E cremos que Ele é soberano, amém? E aí quando nós vamos pegar a palavra de um Deus que a gente fala, meu Deus é soberano. E aí eu fui ver o que significava isso, ter um Deus que é fiel. É fácil a gente entender, que é poderoso, isso é claro para nós, e um Deus soberano. E aí eu fui ver que esse Deus soberano, Ele está revestido de suprema autoridade, que Ele governa com absoluto poderio, e que Ele exerce poder supremo. Então a gente vai ver aqui no nosso país, né, o Supremo, né, STF, o poder que Ele já tem. Só que Ele tem poder limitado. E o nosso Deus, Ele tem um poder supremo, sem restrição e sem neutralidade. E quando nós temos um Deus que Ele tem poder sem restrição, quer dizer que Ele faz aquilo que Ele quer fazer. Ninguém vai restringir Ele, porque Ele tem poder. E sem neutralidade, que nem ninguém pode neutralizar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se você firmar, se você confiar, se você exercer, se você reter a fé, a esperança em Deus, ninguém vai poder neutralizar o poder do Senhor na sua vida, porque o poder dele não pode ser neutralizado. Amém? Esse é o Deus que nós cremos, que nós confiamos, que nós servimos. Ele é fiel, Ele é poderoso. Nessa primeira parte, eu falei desse Deus que nós cremos, poderoso. E agora eu queria também falar um pouco da nossa responsabilidade. Nós também somos responsáveis pela cura, amém? Você é responsável pela cura. Eu sou responsável pela cura, tanto física, como tanto do corpo, como da alma. E nós temos algumas palavras do próprio Jesus para nós, para a igreja, para nós, que nos impulsiona para isso. E se nós olharmos em Marcos 16, do 15 ao 18, Marcos 16, do 15 ao 18, vai dizer assim: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E eis os sinais, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nós temos esse Deus soberano, esse Deus poderoso, que Ele pode fazer, que Ele faz. Mas esse mesmo Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua para isso acontecer. Olha que coisa doida.
Esse Deus soberano, poderoso, que não tem limite, Ele não tem restrição, nada pode parar Ele. Ele falou assim: ó, eu quero fazer, eu quero usar a sua vida. Eu quero usar a sua vida. Esse Deus, Ele quer usar a minha vida para fazer isso, a sua vida para fazer isso. Porque nós não vamos olhar as circunstâncias, nós vamos olhar a situação ao nosso redor, mas nós vamos olhar para Deus. E olhando para esse versículo, Ele está falando: vai, prega o Evangelho, vai lá, porque tem uma autoridade sobre a sua vida. Há uma capacitação que eu dei lá atrás, mas ela permanece até hoje. Se nós cremos na vida, na Bíblia, que ela está atual, que ela é eficaz, que ela é plena, isso serve para mim e para você. Então o que Jesus está falando é para que a gente faça isso. E isso foi uma instrução que Ele deu, e depois Ele subiu. Ele deixou a instrução, falou: façam isso, vai acontecer isso, e foi embora, subiu. Então é muito importante que foi Ele que falou. Foi Ele. Queiram alguns acreditem, queiram alguns não creiam, queiram que alguns discutam sobre isso, o importante é que Jesus falou isso. É Ele que falou. Em Lucas 9:1, Jesus também está falando para os discípulos. Olha que interessante. E Ele fala para os discípulos, no versículo 1 fala assim, ó: e convocando os 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermos. No 2, e enviou-os para pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Então, se a gente está na igreja, a gente fala: ser discípulo de Jesus, nós somos discípulos dele, e está sobre a nossa vida. Se nós somos discípulos do Senhor, há essa autoridade, essa unção sobre as nossas vidas. Se nós somos fiel a Ele, e o próprio Jesus, Ele está nos convocando para isso. Ele está nos enviando a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E lá no versículo 6 desse mesmo texto vai falar assim: e saindo eles, percorreram todas as cidades, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Então, quando a gente está de frente com a palavra de Deus, confrontado com o título dessa mensagem, o que Deus está falando ao nosso coração, ao meu coração, que Ele quer usar a nossa vida. Como Ele usou os discípulos, quando Ele enviou aqueles discípulos, Ele quer usar as nossas vidas também. E quando a gente fala isso, muitas pessoas pensam o quê? Pastor, Jesus disse isso aí para os 12 discípulos dele. Foi para os 12 que Ele escolheu lá. E isso traz até uma certa comodidade para nós. Se nós colocarmos na mente que tudo isso, essas instruções foram para os 12, eles já morreram. Todos eles. Mas se a gente tiver a maturidade de entender que os 12, ou mais de 12, com certeza muito mais de 12 somos nós, que nós somos discípulos da atualidade, nós somos discípulos dessa geração. Quando nós vamos estudar da grande comissão, nós somos essa grande comissão. No tempo diferente, em época diferente, o propósito é o mesmo, a manifestação do reino de Deus. Então nós somos a nova comissão. Nós, se vamos estudar sobre a comissão, é esparramar o Evangelho, é levar o Evangelho. E isso é o que nós devemos fazer. É isso que nós somos chamados, eu e você, para manifestar o reino de Deus.
E Deus está dando oportunidade para mim e para você. O que Deus faz é nos dar a oportunidade de participar disso, de viver isso, de contemplar essas coisas, porque o que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Queira eu queira ou não, Ele vai continuar fazendo aquilo que Ele tem que fazer. O que Ele faz é nos dar a oportunidade de participar disso. Naquela época Ele chamou esses 12 para instruir, mas hoje Ele está chamando eu e você, e a instrução está aqui, o manual está aqui escrito. Em lugares diferentes, para formas diferentes, mas Deus quer usar a minha vida e a sua vida, amém? Nós precisamos entender isso, nós precisamos ter a clareza disso. Quando nós entramos aqui na igreja nessa noite, talvez você entrou, tinha duas possibilidades diante dessa mensagem. Ou você entrou e quando essa mensagem foi ministrada ao seu coração, você se sentiu um agente passivo, aquele que precisa de cura. E lá no seu interior, o Espírito Santo ministrou que nessa noite você precisa ser curado, tanto no corpo ou na alma. O Espírito Santo ministrou, você precisa de cura nessa noite. Mas também você pode ter entrado nessa noite e Deus quer te usar para curar pessoas e ser um agente ativo da graça de Deus, um agente ativo do poder dele. Então esse é o lugar onde nós nos encontramos na igreja. Esse é o tipo de posição que muitas vezes nós nos encontramos na igreja. Talvez hoje você quer cura, mas amanhã você vai estar liberando cura sobre a vida das pessoas, amém? Talvez você está doente e você pode liberar cura sobre a vida das pessoas, amém? Porque é Deus que faz, é Ele que tem poder para isso, e Ele é poderoso para agir de maneira sobrenatural, porque é Ele que vai sustentar a palavra dEle em cima da minha fidelidade e da sua fé. É Ele que faz. Ele dá a oportunidade. Muitas vezes nós abrimos a boca, muitas vezes impor a mão, mas é Ele que vai fazer, porque é Ele que tem poder. É a oportunidade que Ele dá para mim e para você. E quando nós obedecemos a isso, algo acontece. Algo acontece, algo está acontecendo. Em vários lugares, algo está acontecendo. E eu creio que a igreja Nazareno, ela está aqui para que o sobrenatural do Senhor se manifeste. Porque a gente sai, a gente atravessa o estado, a gente vai para outro lugar, mas fala assim: Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor está em todo lugar. O Senhor tem que fazer isso lá em Barroso, você tem que fazer isso lá na minha rua, você tem que fazer isso no meu bairro. Aquelas pessoas precisam ver que o Senhor está fazendo. Eu vi, mas eu não estou contente só com isso. Eu quero ver o Senhor fazer lá também. É isso que nós precisamos. É crer, é nos mover para que Deus faça o sobrenatural. E como eu falei, o que Deus tem para servir para você nessa noite, você tem a oportunidade de reter nessa noite. A forma que for, Deus tem algo para você nessa noite. Se você se sente bem, você tem a oportunidade de ministrar sobre a vida de pessoas. Se você não está bem, Deus vai ministrar na sua vida, porque Ele tem poder
para curar seu corpo e sua alma. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Eu queria ministrar algo nessa noite sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Alguns dias Deus me deu uma visão, e essa visão era o povo de Deus no alto do morro. Era uma montanha e o povo de Deus estava ali, alinhado naquele morro. E lá embaixo um vale. E naquele vale lá embaixo, o Espírito Santo falou comigo: ali é onde vai acontecer a batalha. E o povo de Deus estava ali, alinhado, preparado. Havia um exército alinhado ali. E lá embaixo, quando olhava para baixo, ali, o que o povo ia enfrentar naquele vale: cheira candarabaxeira candaraçai, rabaxeira andarabaçai. Lá embaixo havia as dores, lá embaixo havia as confusões, lá embaixo havia os vícios, lá embaixo havia as prisões, lá embaixo havia as cadeias, lá embaixo havia as opressões, lá embaixo havia as depressões, lá embaixo havia as dores, lá embaixo havia onde o povo ia enfrentar. Mas naquele momento, um exército se levanta. E o exército é você, é eu, é nós que estamos nesse alto desse morro aí, e olhamos lá para baixo, e lá está o inimigo. Lá está aquilo que nós iremos enfrentar. Lá está aquilo que está nos afrontando. Mas um exército se levantou. Um exército se levantou. E quando o tambor bate, quando o exército escuta o som de um tambor, é porque o exército está se preparando para uma batalha. Eu não sei o que está lá. Você pode contemplar isso, você pode ver aquilo que você vai enfrentar. Mas você não está sozinho. Há um exército. Há um exército para guerrear. Há um exército para enfrentar as batalhas com você. E nós vamos descer esse morro junto. Nós vamos como um exército para cima da depressão, para cima da ansiedade, para cima do câncer, para cima das dores, para cima das enfermidades, para cima dos conflitos. Nós estamos alinhados, nós estamos entrando em batalha. Comece a abrir a sua boca, comece a declarar: ei, você não está sozinho. É o Senhor dos senhores, é o Deus dos exércitos que está com você. Você não vai ficar parado, você vai descer para o campo de batalha, e os anjos do Senhor estarão ao seu redor. Nós estamos descendo junto agora. Ei, enfermidade, nós descemos ao teu encontro. Rebaixai para declarar cura. Nós declaramos cura sobre os ossos. Nós declaramos cura sobre os nervos. Nós declaramos cura sobre a coluna. Nós declaramos cura sobre a mente. Nós declaramos sobre cura sobre os órgãos internos, corações, pulmões, rins. Nós descemos para batalhar agora. Nós descemos para guerrear